Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, sou o evangelista Márcio, você está no canal Tá Escrito e hoje eu quero compartilhar com você o nosso devocional. E no devocional de hoje eu quero falar para vocês sobre 4 elementos que podem impedir o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida em sua totalidade. E o último elemento, ele é indispensável. Precisamos não só conhecer, como também combater debaixo das orientações da palavra de Deus. Antes de começar o vídeo, quero convidar você a deixar o teu like, ativar o sininho das notificações e se inscrever aqui em nosso canal. Fazendo assim, você vai estar nos ajudando para que possamos produzir mais conteúdo semelhante a este. E a ideia é fazer com que cada um dos nossos movimentos, Jesus, venha a ser glorificado. Então, bora para o vídeo. O primeiro elemento que eu destaco aqui em nosso devocional é: buscamos o trabalho para Deus e não ser aprovado por Deus. Isso aqui é muito delicado, isso aqui é muito prejudicial. Quando, irmão Márcio? Quando o trabalho sobrepõe a aprovação de Deus. O que você está falando? Estou tentando falar é o que Deus já ministrou no meu coração. E Deus ministrou no meu coração dizendo que muitas das vezes nós nos dedicamos, nos esforçamos para trabalhar, para servir, para abrir e fechar a congregação, para pregar, para reger, para limpar. Só que isso é tudo muito bom, isso é até saudável na obra de Deus, necessário, é útil. Só que isso não revela a aprovação de Deus para com a nossa vida. Isso não revela a comunhão com Deus. Então, muito mais do que as obras das nossas mãos, é exatamente o nosso tempo que gastamos na presença do Senhor, investimos na presença do Senhor. Então, tem gente que prega, mas não está aprovado. Tem gente que canta, mas é um reprovado. Tem gente que está servindo na igreja, mas se encontra desqualificado. Ou seja, nós precisamos atentar para isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro a gente se apresenta a Deus aprovado, depois revela o nosso caráter por meio dessa aprovação, não temos com o que se envergonhar, então nós manuseamos bem a poderosa palavra da verdade. Vamos para o nosso segundo elemento. O segundo elemento, vamos falar sobre as legalidades que damos para o inimigo. Tem aqui uma anotação que diz: Deus perdoa, o diabo não. Os pecados cometidos são legalidades dadas para ele arrebentar com a nossa vida. Acho interessante esse termo arrebentar, né? Porque 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Bom, lembra que eu falei do primeiro tópico, que muitas das vezes nós queremos o trabalho para Deus e não a aprovação de Deus? Bom, quando nós preocupamos apenas em trabalhar, é possível que haja um excesso de legalidade ao longo do nosso dia e à noite simplesmente a gente vai trabalhar. Sim, é possível que isso aconteça. Crentes que passam o dia todo dando legalidade para o inimigo, seja através de músicas, seja através das redes sociais, seja através dos streams, dos filmes, de séries, de palavras, gestos, comportamentos no seu trabalho. Sim, passa o dia todo dando legalidade. E acaba que essas legalidades para o inimigo ganha campo territorial e aí impede a ação plena do Espírito Santo na nossa vida e a gente não recebe a promessa do Senhor sobre nós. E aqui é muito delicado a gente observar isso. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas são liberadas para mim e para você, mas essas promessas, elas se movem por princípios, ela se move pela palavra de Deus. Então, são princípios estabelecidos que precisamos colocar em prática para então a promessa do Senhor se cumprir sobre nós. Então, nós precisamos que ser sóbrios, precisamos que vigiar para que essas legalidades sejam tapadas e o nome do Senhor seja glorificado cumprindo as suas promessas na nossa vida. Bora para o terceiro elemento: ausência de santidade. Olha essa anotação. Na guerra espiritual, o que te isenta de ser derrubado não é a unção com que você é usado, mas sim a vida de santidade que você leva. Aí o diabo não te toca. Aí o diabo ele não tem legalidade contra você. A ausência de santidade revela um ativismo religioso. Tem gente, como eu falei no primeiro tópico, que ele só trabalha, mas ele não tem uma vida aprovada. Então, a santidade ao Senhor é o elemento base, é o princípio, é os fundamentos da fé, para que a gente possa viver uma vida plena diante do Senhor.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que nós venhamos nos abster de qualquer tipo de prostituição. Então, Deus nos convida diuturnamente para um relacionamento que leve a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para a santidade ao Senhor. E nosso último elemento aqui sobre impedimentos para o cumprimento da promessa é assim: Deus não cumpre sem que antes ele aprove. O tempo que leva para as promessas de Deus se cumprirem na vida de alguém é equivalente ao tempo que aquela pessoa é aprovada para suportar o cumprimento da promessa. Meus amados irmãos, sim, para determinadas promessas, nós precisamos estar preparados, aprovados e ter uma vida de santidade. Deus não pode confiar algo na nossa vida sem que antes nós não estejamos preparados para suportar tamanha promessa, tamanha atividade, tamanha função. Então, Deus, para que se realize algumas obras na nossa vida, tem que nos aprovar nesse percurso. Temos que viver uma vida de santidade. Então, tem muita gente que não está vivendo a plenitude do Espírito Santo na sua vida porque ainda está rodeando ao deserto. E detalhe, quando a gente fala de deserto, a gente lembra exatamente o que Deus falou para o povo no deserto, que a intenção do Senhor era saber o que estava verdadeiramente em seu coração. Ou seja, Deus permitiu o deserto para tirar do povo a verdade, para que então eles pudessem desfrutar da terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Então eu quero aqui deixar esses pontos aqui como um ponto de reflexão, para que a gente possa fazer o oposto. Buscar a aprovação em vez do trabalho, eliminar todas as legalidades, intensificar a santidade ao Senhor em nossos 3 estágios: corpo, espírito e na nossa alma. E aqui, por fim, né, procurar uma vida que de fato glorifique a Deus e que nos estágios das provações do Senhor a gente venha então ser aprovado. Eu quero terminar dizendo um texto que está em Jeremias capítulo 17, versículo 10, que diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meus queridos irmãos, aqui hoje foi o nosso devocional. Esses 4 elementos são uma verdade e precisamos ficar atentos, alertas e colocar em prática a poderosa palavra de Deus. Então se cumprirá todas as promessas do Senhor na minha vida e na tua vida. Se esse vídeo foi interessante para você, se você gostou, se Deus falou ao teu coração, quero que você compartilhe com um amigo. Sim, manda para um amigo. Deixa aqui nos comentários aquilo que mais chamou a sua atenção e vamos juntos glorificar a Jesus a cada um dos nossos movimentos, porque a ideia é entender aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.